20, mas eu entrei na universidade no UFG com 17. Além da outra migração do UFG. E cursei, na verdade, 2 anos no UFG, o ERI. E depois eu fiz mobilidade nacional para o UFB, que eu lá fiz por um ano, e depois eu transferi para a Unifesp em São Paulo, no Osasco. Aí eu acabei me graduando na Unifesp. Então, acabei fazendo a graduação em Ciências Federais. Em seguida, ingressei no mestrado em Políticas Públicas na UFPR no Paraná. E minha dissertação é a respeito de políticas públicas de combate à fome. Especificamente, eu estudei no estudo de caso do programa Desenhos Escolares Mexicano, que é o programa de alimentação escolar mexicano, mas estudei políticas públicas de combate à fome no geral, políticas públicas sociais, de proteção social, enfim. Depois que eu terminei, também eu tive experiência em várias áreas, privada e tal, mas assim, depois que eu terminei o mestrado, e já fiz mestrado focando mesmo que eu queria trabalhar com organização internacional. E por isso estudei esse tema, que é um tema que eu queria trabalhar depois. Então, depois ingressei na organização internacional e já faz 3 anos quase que eu estou trabalhando com isso. E, enfim, trabalho em termos de direitos humanos, proteção social, no geral, assim. Bom, então, o Eduardo me chamou para falar sobre crises globais, qual a segurança alimentar no Brasil atual. E não tinha como eu trazer um relatório diferente, dados diferentes, que não fossem esse documento que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Você precisa compartilhar a tela de novo. Tá, não, eu não estou compartilhando. Tá. O que você perguntou? Não vi? É que eu não estou vendo você agora. Porque está escuro. Eu vou compartilhar a tela. É que eu apaguei a luz e aí ficou escuro. Por isso que eu fechei a tela. Beleza. Bom, compartilhando aqui agora, tá vendo? Oi. Bom, esse relatório saiu esse ano. Provavelmente, mesmo que vocês não tenham visto esse relatório, vocês provavelmente escutaram os dados dele. O que aconteceu? Desde o governo atual, não se tem mais feito. Antigamente era o governo federal que fazia as pesquisas de levantamento para entender a quantidade de pessoas em situação de segurança alimentar no Brasil. O governo já não faz, tirou do orçamento esse estudo. Então, o que aconteceu foi que outras organizações e redes de pesquisa começaram a fazer esse relatório e fazer esse levantamento. Então, esse é o Vigisan, que é o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse é o segundo, o primeiro foi lançado no final de 2020, se não me engano, e esse agora foi lançado no começo de 2022. Ele tem dados referentes ao final de 2021 e começo de 2022, que foi quando foram feitas as perguntas, né, a pesquisa. Bom, posso compartilhar a apresentação com vocês? E aqui. Bom, então aqui é o tema, né? Crises globais, qual é a segurança alimentar atual. Vou começar primeiro falando do âmbito internacional, das crises globais, para não deixar de abordar esse tema. Para isso, eu trouxe a teoria dos regimes alimentares, especificamente o regime alimentar neoliberal. A teoria dos regimes alimentares, ela traz. Uma teoria que você pode contar, porque eu estou escutando. Tá. Obrigada. A teoria dos regimes alimentares, ela trata basicamente de 3 regimes.
O primeiro é durante o Império Britânico, o segundo durante o Império Estadunidense, ele vai da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, e atualmente a gente vive o terceiro regime alimentar, mundial. Essa teoria, ela abarca então a questão política, de relações internacionais, comércio, sociologia, nutrição. Então, é uma forma de uma lente para a gente entender como o sistema alimentar funciona desde o século XIX até os dias de hoje. Atualmente, então, o sistema alimentar global é regido por interesses de empresas transnacionais, não necessariamente mais regido pela hegemonia estadunidense, o que, segundo essa teoria, cessou em 1970, durante a crise do petróleo. Quais são as características desse regime alimentar? A especulação do preço dos alimentos é uma dessas características. Os biocombustíveis, que eu coloquei em parênteses, eles agravam essa situação, principalmente para alimentos como o milho e outros alimentos que são usados como biocombustível. Então, a comida ela passa a ser vista como uma mercadoria e o preço dessa comida, desse alimento, ele passa a ser regido pela Bolsa Internacional, por toda essa dinâmica internacional, e não mais nacionalmente, como antigamente era o mercado de demanda. Esse regime alimentar também tem a monocultura como característica, não que os outros não tivessem, mas essa característica mais acentuada. Alimentos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos, alimentos ultraprocessados. A agricultura deu o conceito de ultraprocessados. E o desperdício também, por exemplo, tem dados que os Estados Unidos, se somar toda a produção de alimentos que eles têm internamente, mesmo descontando as exportações, eles têm comida suficiente para alimentar a população por essas 2 vezes. E esse é um dado contínuo, pode ser que agora isso esteja mais ainda. E essa supernutrição, que é essa questão de comer mais do que se necessita, e comer ultraprocessados, geneticamente modificados, e uma dieta pobre, causa então a diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, etc. São doenças que, nos últimos anos, no terceiro regime alimentar, mundial, vem se agravando essas doenças. Né? Vamos ver então o conceito de ultraprocessado. Esse é o conceito da organização da ONU, que não faz o compartilhamento de tela embaixo. Está em espanhol, mas vou ler isso para vocês. Os ultraprocessados são formulações industriais elaboradas a partir de substâncias derivadas de os alimentos ou sintetizadas de outra fonte orgânica. Ou seja, o alimento ultraprocessado não necessariamente tem alimento de verdade. Ele pode ser parte de alimento ou às vezes só uma composição química daquele alimento. A maioria desses produtos contém poucos alimentos inteiros ou nenhum, como eu acabei de falar. Vienen listos para consumirse ou para alimentar, e por lo tanto requiere pouco ou nenhuma preparação culinária. Seria além do fast food, os alimentos congelados que a gente tem no mercado, tudo que vem em pacote, já pronto, chips, bolacha, whey, tudo ultraprocessado. Esses alimentos são problemáticos para a saúde humana por distintas razões. Tienen una calidad nutricional muy mala y por lo común son extremadamente sabrosos, a veces hasta casi adictivos. Imitan los alimentos y se los ve erróneamente como saludables. Fomentan el consumo de snacks, se anuncian y comercializan de manera agresiva
que são culturais, sociais, econômicas e ambientalmente destrutivos. Então, o final aqui desse conceito, ele fala da qualidade nutricional, que não, muitas vezes, por exemplo, tem até em algumas, agora é um pouco proibido fazer isso nos rótulos, mas assim, fala tal alimento equivale a comer tantas frutas, alguns autores sobre isso. Ou seja, não é a mesma coisa você comer realmente vamos pensar aqui, um hambúrguer ultraprocessado e uma fatia de carne. Não é, a qualidade nutricional não é a mesma. Mas, enfim, como cita aqui, geralmente é um alimento saboroso e aditivo, viciante, né? E isso pode, aqui como fala no final, sobre cultural, social, econômico e ambientalmente destrutivos, porque se você pensa que hoje em dia, todos os países do mundo, praticamente, em qualquer lugar que você vai, praticamente, você vai encontrar os mesmos ultraprocessados. Isso destrói a cultura alimentar daquela região. Economicamente, isso é maléfico, né? Porque a agricultura local, o comércio local, toda até não necessariamente a gente sabe que é agricultura, mas sei lá, mesmo uma padaria, até um açougue, tudo isso é economicamente afetado quando vem esse tipo de economia de ultraprocessados para aquele ambiente. E ambientalmente também, porque não é sustentável necessariamente todo esse tipo de. Quando a gente pensa em escala industrial, todos esses alimentos. Né? Ambientalmente destrutivo, por isso então. Continuando no regime neoliberal, vou tentar fazer mais rápido essa parte. A indústria, ela estimula o consumo e ela gera novas demandas. E quando você vai para o mercado, você tem muita crença de que você está comendo por preferência. Eu escolhi esse macarrão aqui porque é o que eu gosto, eu tenho uma preferência tanto financeira quanto de gosto, enfim. Só que tudo isso como eu posso dizer, controlado pelos mercados, todas as. Quando eu digo mercado, não é um supermercado, é algo maior, né? Uma escala maior. Tudo que está ali na nossa prateleira já foi previamente pensado por pouquíssimas empresas. Então, essa nossa impressão de que a gente tem o poder de escolha também não é muito verdadeira em muitos lugares. Então, se criam novos produtos e o que gera novas demandas. Se você pensar 50 anos atrás, sei lá, um energético, quem tomava energético? Não existia energético. E daí a indústria lançou o energético no mercado e agora tem sua demanda por consumir energéticos, o que não existia antigamente. Então, é algo criado e não necessariamente natural, nesse sentido da alimentação e toda a dinâmica. Falsa impressão de liberdade de escolha, gosto pessoal, conveniência e custo, foi o que eu comentei, e uma dieta heterogênea. Então, que todas as regiões do mundo, praticamente, têm o mesmo consumo de alimentos, os mesmos produtos e os mesmos valores nutricionais, enfim. Argumenta-se que a modernização dos meios de produção e a utilização de agrotóxicos combateria a fome. Isso é algo que vem sendo dito há muito tempo, e na Revolução Verde foi amplamente divulgado que precisaria utilizar maquinário, agrotóxico, transgênico, da agricultura para combater a fome. Como se o problema da fome fosse a falta de alimento. E daí eu trago que a fome está relacionada com problemas de distribuição de alimento, limitação de renda e falta de justiça social. O mundo já tem muito alimento para alimentar toda a população mundial. Então, o problema não é falta de alimento, realmente é falta de distribuição e a questão da renda. Dinâmica de poder interna e externa determina. Eu não consigo ver
determinam a oferta de Na acesso. verdade, você pode clicar em ocultar ali que você tira essa barra. Não. Peraí, agora eu achei. Agora eu achei. Mas vocês continuam vendo, né? Você clicou no. Então, né? Tá. Bom, eu estava fazendo. Bom, agora eu vou focar no nacional, no Brasil mesmo. E daí eu vou trazer então esse relatório. Como é feito o relatório, né? O relatório para identificar os níveis de segurança alimentar no Brasil. Desde 2004, foi criada a Escala Brasileira de Segurança Alimentar. E é, inclusive, esses dados que a FAO utiliza no mapa da fome. Esses dados que o Brasil fornece, que eles vão colocar aqui no mapa da fome. Então, desde 2004, o Brasil faz esse levantamento. É uma escala brasileira, não necessariamente todos os países têm suas próprias escalas de segurança alimentar. A FAO também tem uma. Mas alguns países têm suas próprias. São 8 perguntas. Basicamente, essas perguntas elas vão para identificar se a pessoa tem medo ou receio de não ter um alimento para se comer nos próximos dias. Por exemplo, você tem medo de não ter dinheiro para comer até o final do mês? Aí vai somando os pontos até a outra pergunta, que é se a pessoa está pulando refeições ou fica dias sem comer porque não tem renda para adquirir os alimentos. Então, são 8 perguntas que vão desde até o receio da pessoa não ter como comer até não ter o que comer de fato. Então, dependendo da população que a pessoa responde, ela vai ser colocada dentro de uma dessas classificações, que é segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave, que é a fome. Bom, e também trazer para vocês um fato, que quando a gente fala de direito de uma alimentação adequada, é um conceito que era muito amplamente utilizado no Brasil nos governos passados, e foi nesse contexto dos governos passados em que se inseriu na Constituição Federal, no artigo 6º, o direito à alimentação. Então, como o direito à saúde, a gente tem o SUS, como o direito à assistência social, e várias outras coisas, educação, é um direito constitucional, a alimentação também. Sim. Você tinha pedido para fechar o microfone. Não, porque tinha ficado circulando. Aí eu achei que tinha. Bom, agora em relação ao relatório, os dados do relatório, eu coloquei de acordo com o Inquérito Nacional sobre a Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. Atualmente, o Brasil possui 125,2 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou leve, ou moderada, ou grave, e 33 milhões de pessoas em situação de fome, que seria a insegurança alimentar grave. Isso equivale a mais de 15% da população. Um dado interessante para se analisar quem são essas pessoas que estão em situação de fome, no meio rural, que é onde se produz o alimento, a fome é mais intensa, está em mais de 18% da população. E em termos geográficos, quando a gente coloca no mapa, né, o norte e o nordeste estão mais em situação de insegurança alimentar e de fome. O pior seria o norte, né, mais de 25%, e o nordeste, 21%. Bom, contextualizar a fome no Brasil. Desde 2016, a gente vê um agravamento nos números de insegurança alimentar. Isso não veio pela pandemia, se intensificou pela pandemia, com certeza, mas não foi a única condição agora. Desde 2016, a gente vê, e principalmente em 2018, uma destruição de todas as políticas públicas
de segurança alimentar e nutricional que foram construídas nos governos passados. Inclusive, no primeiro dia de mandato do atual presidente, o que ele destruiu foi o Conselho de Alimentação. Enfim, nada está acontecendo por acaso. Né? A crise da agricultura familiar, que foi o que eu comentei, que a segurança alimentar vai criar no meio rural, se dá tanto pela dificuldade das pessoas comercializarem e porque a dificuldade de comercializar muito desses agricultores vendiam por meio de digitais os seus produtos. O programa de aquisição de alimentos, o PA, deu um exemplo disso, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, com a pandemia, aconteceu que as escolas fecharam e muitos agricultores que tinham programado a sua colheita para vender para esses vegetais, não conseguiram vender, tiveram que diminuir a sua produção, então diminuiu a sua renda e o preço dos alimentos, não necessariamente porque ficou mais caro para a gente, ficou mais caro para os agricultores. Eles não estão vendendo mais em todo esse cenário. E os agricultores também estão sendo prejudicados por tudo isso. Aí aqui eu trago um dado também do relatório, ele fala que dentro desse nível de segurança alimentar, ele colocou as pessoas que recebiam Bolsa Família, ou atualmente o Ensino Brasil, e as famílias que tinham crianças que participavam do PNAE. São crianças que estudam em escolas públicas, que têm alimentação escolar, estão participando do PNAE. Identificou-se que essas três políticas públicas, tanto Bolsa Família quanto o Brasil e o PNAE, não foram suficientes para garantir o pleno acesso à alimentação. Ou seja, os níveis de insegurança alimentar e de fome nessas famílias que recebiam esses benefícios entre aspas, ainda eram muito altos. Ou seja, o valor do Bolsa Família, o valor do Auxílio Brasil, a quantidade de alimentos do PNAE não foi suficiente para conseguir alimentar essa população de forma decente e frequente. A população, outro dado, a população que frequentou os restaurantes populares tinha sim uma maior segurança alimentar, ou seja, nessa crise do Covid, os restaurantes populares mostraram positivo nesse sentido. As pessoas que frequentavam realmente tinham uma segurança alimentar maior. E o auxílio emergencial, apesar de ter conseguido dar segurança alimentar para várias pessoas, não conseguiu abranger a totalidade das famílias que precisavam desse auxílio. Então, aconteceu que várias dessas famílias tiveram uma insegurança alimentar grave, passaram fome por não ter conseguido o auxílio. Agora eu vou trazer quem são essas pessoas então, que estão passando fome. Aqui a gente vê um gráfico desde 2004, quando eu comentei que foi lançado a Escola Brasileira de Segurança Alimentar, a gente pode ver que o pico de segurança alimentar foi em 2013. Ali, digamos ali, no começo do governo Lula, quem estava com insegurança alimentar grave, fome, 9,5% da população. E hoje, 15,5%. Ou seja, a gente está quase chegando no topo de 2004 dos níveis de insegurança alimentar. Níveis de segurança alimentar também a gente consegue ver que a partir de 2013 decai muito rápido. Bom, aqui sobre relação de trabalho com a insegurança alimentar. Então, quem tem trabalho formal, a gente percebe que realmente consegue escapar da fome. Você vê quem realmente passa fome, os níveis de trabalho formal são bem baixos, que é essa linha verde. E as pessoas em desemprego endividadas seriam o rosa e o preto. E atualmente, aqui na pesquisa de 2022, os
níveis de desemprego e de endividamento para quem tinha insegurança alimentar grave cresceu bastante em relação ao ano passado. Ano retrasado, 2020. Bom, aqui um dado, em números absolutos significa dizer que 15,9 milhões de brasileiros que viviam sob formas mais severas de segurança alimentar estão sujeitos ao uso de estratégias sociais e humanamente inaceitáveis para obter alimentos, violando, portanto, sua dignidade e seu direito a uma alimentação adequada. Aqui, esse dado, a pesquisa, perguntou para as pessoas se elas tinham utilizado alguma forma, aqui diz humanamente inaceitável, ou estratégias que não são socialmente aceitáveis. Por exemplo, mexer no lixo, pedir, sair na rua dinheiro, comida, e perguntar também se essas pessoas tinham sentido em algum momento de tristeza até, e sentimentos de vergonha para que elas conseguissem a alimentação. Então, 15,9 milhões de brasileiros afirmaram que sim, passaram por situações assim nos últimos meses para conseguir se alimentar. Distribuição percentual da segurança alimentar e dos níveis de insegurança por sexo. Aqui a gente mostra, a gente consegue perceber que o que a gente já vê na sociedade normalmente é a mulher mais vulnerável. Os homens têm níveis de segurança alimentar maiores. E quando a gente fala também de segurança alimentar grave, que é fome, os níveis para as mulheres são maiores. O segundo vídeo de relatório revela a diferença importante entre gênero e indica que 19,3% das famílias chefiadas por mulheres estão expostas à fome, enquanto esse percentual reduz para 11,9% quando são os homens que estão chefiando essa família. Essa diferença é maior do que a observada em 2020, quando a prevalência era de 11% e 7% respectivamente. Ou seja, isso que a gente viu no gráfico passado. Realmente, as mulheres não só estão em mais situação de insegurança alimentar, mas quando elas estão chefiando as suas famílias também têm maior situação de insegurança alimentar. Bom, em relação à cor e raça, obviamente, já na nossa realidade, a gente vê segurança alimentar muito maior para pessoas brancas, pretas e pardas, menor nível de segurança alimentar e maior nível de insegurança moderada e grave, que seria os níveis de fome para beirando a fome. Aqui, em relação à questão rural e urbana que eu tinha comentado, os níveis de segurança são menores no meio rural, apesar de que daí vem o alimento, né, do rural, é onde se produz o alimento, ali eles passam mais fome. E níveis de insegurança alimentar, fome, maiores no meio rural. Aqui a gente olha por regiões, que foi também que eu comentei, no Nordeste e no Norte, o roxo, que seria a fome, em maiores níveis do que nas outras regiões. E seria a região sul, a que menos tem pessoas em situação de fome e maior segurança alimentar. Aqui achei interessante apresentar esse dado, por ser uma realidade mais próxima de vocês. Eles também investigaram pessoas que tiveram que mudar alguma questão financeira para conseguir se alimentar. Então, a gente olha utilização de reservas financeiras familiares, pessoas que estão em segurança moderada ou grave, que estão em situação de fome. 36% tiveram, então, que utilizar reservas financeiras familiares. 48% de pessoas que estão em situação de fome venderam seus bens ou equipamentos de trabalho. E aqui, 55% das pessoas que estão em segurança alimentar moderada ou grave fizeram pausa em seus estudos.
pelo menos em muitos moradores. E, assim, é uma realidade também das universidades federais. Né? Não necessariamente por ser um estudo que não tem uma mensalidade, a gente vai ter que parar de estudar por questões assim. Aqui a gente mostra a questão do salário mínimo. Múltiplos de salário mínimo per capita. Então, em casas em que cada pessoa tem uma média de um salário mínimo, a segurança alimentar é 67%, que é essa linha azul mais alta. Níveis de segurança alimentar, 3%. Mas quando a gente vê pessoas mais vulneráveis financeiramente, que têm até 1/4 do salário mínimo por pessoa, quase 45%, que é 43% na linha roxa, estão passando fome. Então, a renda está totalmente relacionada com isso. Aqui a gente fala da escolaridade relacionada com essas pessoas que estão em situação de fome. Obviamente, também é algo que a gente já esperava. Quem tem mais anos de estudo, geralmente passa menos fome, né? Mais de 8 anos de estudo, 50% está em segurança alimentar. Não passa fome, não tem receio de passar fome. Agora, se a gente pega alguém que tem menos de 4 anos de estudo, os níveis sobem para 22. O que eu comentei anteriormente sobre os regimes alimentares, aqui mostra uma tendência. Atualmente, pessoas que estão em segurança alimentar moderada ou grave, você vê nos últimos 3 meses quantas delas deixaram de comprar vegetais ou frutas. Cerca de 63%, 64%. Ou seja, é uma tendência. Se você vai no mercado, você está em uma situação de insegurança alimentar grave, moderada, o pouco dinheiro que você tem, a pessoa não vai comprar fruta ou vegetal, porque, em termos calóricos, isso não vai sustentar ela por tanto tempo. Então, as primeiras coisas que se cortam é frutas e vegetais. E daí o que a pessoa vai comprar, geralmente são ultraprocessados, algo muito calórico. Então, se vê que a fome e a dinâmica internacionalmente posta dos regimes alimentares neoliberais, do regime alimentar neoliberal, estão intrínsecos. O que está internacionalmente posto também se coloca aqui no Brasil. Aqui eu trago que, diferente das tendências que se propagam internacionalmente, foi o que a gente acabou de comentar, as respostas para o problema da insegurança alimentar e nutricional e da fome devem vir do âmbito local, já que culturalmente as sociedades funcionam de maneira distinta. Nesse sentido, quando a gente pensa no Brasil há 10, 15 anos atrás, a gente conseguiu, não diria que superou a fome 100%, existia ainda 4% em 2013 de pessoas em situação de fome. Mas, assim, as políticas públicas brasileiras funcionavam, tanto funcionavam que o Brasil é internacionalmente reconhecido pelas políticas públicas de combate à fome, pelas suas políticas públicas sociais. Então, não necessariamente a gente precisa seguir a tendência internacional e esperar que uma solução venha de fora. O Brasil já sabe a solução, o Brasil implementa muito bem a solução. Em várias regiões, assim, o número de pessoas que saíram de segurança alimentar nos anos, na primeira década do século, foi realmente algo mundialmente não visto antes. Por isso, enfim, até existe a ONU abriu uma agência no Brasil chamada Centro de Excelência contra a Fome, que é o Programa Mundial de Alimentos da ONU, o WFP. E essa agência ela surgiu em parceria com o governo brasileiro, porque existia uma demanda muito grande de países da Ásia, da África e Latinoamérica para conhecerem a experiência brasileira de combate à fome. Então, existia tanta demanda que o governo brasileiro praticamente não estava dando conta de atender esses países que queriam vir
conhecer a experiência brasileira, que criou-se esse centro de excelência, onde há uma difusão das experiências brasileiras com baixa fome e pobreza. Então, assim, a gente já sabe o caminho, a gente já fez esse caminho, e eu acho que essa coisa de pensar que não se tem comida no mundo, né? Que a gente precisa de agrotóxico, precisa de maquinário, precisa de transgênico, realmente não é o caminho. Inclusive, o caminho que a gente trilhou que funcionou era fomentando a agricultura familiar e o agricultor de forma muito grande. Então, assim, a dinâmica interna realmente é a solução. E as diferenças. É isso. Agora eu preciso escrever várias compartilhações. Consegue ver a gente? Claro. Sim. Estou vendo as duas câmeras. Oi? Estou vendo as duas câmeras. Lá está, aqui no final. Bom, muito obrigado pela apresentação detalhada, com os gráficos, com as análises, com a primeira parte da discussão teórica. Gente, não dá até palma para elas, assim. De aula online, eles aprenderam os nossos contatos. Eu vou, já vou passar para eles, se eles querem te aproveitar e trocar uma ideia com você sobre isso. Eu sei que você tem também um teste, mas acho que dá para a gente conversar um pouquinho. Eu queria só que antes, para além dessa apresentação mais rígida e referenciada que você fez, como pesquisadora da área que você falasse também um pouco da tua experiência, tanto lá em 2000 e na década passada, quando você teve teu mestre, inclusive, e na tua experiência, como você mesma citou, morando em Dourados, morando em Brasília, morando em Osasco, morando também no Paraná e em Santa Catarina. Então, o que você via na década passada e o que você tem visto ultimamente, tanto aqui no Brasil, onde você estava recentemente, quanto pela América Latina, onde você circulou aí nos últimos meses, e agora na Colômbia onde está. Então, assim, o que você viu de diferença, tanto sobre o debate em relação à segurança alimentar e fome, e também andando na rua, nas pessoas, nos supermercados, o que você percebeu que mudou de uma década para outra nessas andanças aí? Eu acho que, assim, se a gente pensa 10 anos atrás, eu tive experiência, por exemplo, quando eu estava morando em Florianópolis e eu participava de um projeto social, que era entregar comida para as pessoas em situação de rua. E naquela época ali, não era nem 2012, era, sei lá, 2015, por aí. As pessoas que estavam em segurança alimentar na rua, geralmente não eram pessoas trabalhadores, não eram idosos, não eram crianças. As pessoas que estavam na rua em situação de segurança alimentar, geralmente eram pessoas que tinham problemas psicossociais, eram pessoas que tinham vícios, drogadictos, eram pessoas que não necessariamente estavam. Hoje em dia, quando a gente vai na rua, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que têm empregos formais, mas não tem o que morar e não tem o que comer, porque a renda não é suficiente. Tem idosos que recebem aposentadoria, mas que não conseguem pagar o aluguel e não estão
não tem mais um perfil muito específico das pessoas que estão em situação de rua e que estão em segurança alimentar grave. E, assim, eu vejo que no Brasil aumentou muito esse número, de 5 anos para cá, principalmente. Mas eu também vejo que isso acontece na América Latina também. Colômbia, México também estão em situações de segurança alimentar bem grandes. Mas, assim, a gente já estava no caminho trilhado, foi um retrocesso muito grande, a gente não precisava estar passando por isso. E, assim, em termos de alimentação, por exemplo, no meu estudo que eu fiz sobre alimentação escolar no México, a alimentação escolar no Brasil, a gente tem uma lei, né, federal, que determina que 30% da alimentação escolar venha de produtores locais, então, os produtores e agricultores familiares. E isso é uma coisa muito evoluída no nível mundial. Assim, garantir que esses agricultores tenham a família, você traz segurança alimentar para o produto rural e você melhora a alimentação das crianças que estão comendo aqui. Então, em âmbito do Brasil, a gente tem isso. Um exemplo é que no México, grande parte da alimentação, esmagadora parte da alimentação escolar em escolas públicas é ultraprocessado. Não tem agricultura familiar. Assim, eles estão começando um projeto piloto há 2 anos atrás, é algo que eles estão engatinhando e que a gente vai acontecer. E, enfim, ultraprocessado, da alimentos hipercalóricos, cheios de açúcar para crianças, um reflexo disso é que o México é o país que tem o maior número de obesidade infantil. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, como a gente tem como garantido a alimentação escolar em escolas públicas, no México, você tem que pagar a alimentação escolar em escola pública, você tem que, o pai dessa criança ou a mãe, tem que ir na escola e trabalhar para que o seu filho receba uma alimentação escolar. Então, se a mãe ou o pai não vai na escola ajudar a distribuir essa merenda, a fazer, ou até mesmo cozinhar, a sua criança não pode receber alimentação escolar. Então, tem vários condicionantes, sem contar que não são todas as escolas públicas que têm alimentação escolar. E, assim, às vezes a criança estuda, por exemplo, de inteiro e sai de um alimento. No Brasil, isso é um direito, assim, que, apesar de a gente ver pessoas passando fome na rua, a alimentação escolar é uma coisa que funciona muito bem no Brasil. Deixou de funcionar um pouco agora na pandemia, no ensino remoto, mas que é um evento mundial. Digamos. Sim. Gente, vocês querem aproveitá-la? Vocês têm questões, comentários, dúvidas específicas? Nada, zero? Eu tenho um comentário. Eu tenho visto bastante isso na internet ultimamente, que o nosso poder de compra ele diminuiu muito. Você está ouvindo dela, Ricardo? Está ouvindo bem? Eu não escutei o começo, mas eu acho que tem poder de compra. Acho que pode chegar essa onda. O poder de compra diminuiu muito e aí as empresas, para elas não perderem dinheiro, elas estão modificando os alimentos. O único que veio aqui na minha cabeça foi o leite condensado. Você vai no mercado, não é mais leite condensado, é mistura láctea condensada. E isso está acontecendo com vários alimentos. Antigamente o mercado dava osso, agora estão vendendo o osso para as famílias que querem comprar. Isso é muito triste. Só. Exatamente. Não consigo. Essa questão do leite condensado é uma coisa realmente que se altera o alimento, o consumidor às vezes nem percebe. Tem até um conceito que é isso, né, Nicole, que eu vi o pessoal usando quando você tem um processo inflacionário e você reduz, por exemplo, a qualidade do produto com outros elementos, ou você reduz tamanho, fugiu agora, mas tem um conceito
conceito que o pessoal usa para esse tipo de situação? Ou No meu caso, termômetro, mas assim. fica lá, né? Eu queria saber se ela acha que essa pauta da segurança alimentar dentro da pauta da segurança humana está sendo devidamente discutida na comunidade internacional e, se não, como ela sugere ou pensa que isso deveria ser implementado. Desculpa, eu entendi uma parte da questão. Acho que você tem que ir mais perto daquele. Eu até aumentei o volume. O microfone dele está desativado. Ah, o daí está desativado? Ativa ele então. Beleza. É que tá só o daqui do outro. Tá escutando? Sim. Fala perto desse aqui é melhor. Tem aquela hora que tá desativado ele. Pode falar, fala. Você acha que a pauta da segurança alimentar dentro do tema de segurança humana está sendo devidamente discutida na comunidade internacional? E, se não, como você pensa que isso deveria ser implementado? Eu acho que é algo que tem que se intensificar. Claramente, a gente vê organizações internacionais fazendo mais estudos e debatendo mais sobre o assunto. Por exemplo, um exemplo antigamente, nos anos 70, 80, até anos 90, se acostumava muito organizações internacionais doarem alimento e simplesmente ficar por isso. Fazer doações, e às vezes não era nem um alimento que estava de acordo com a alimentação daquele país, não era nem um alimento que aquela pessoa sabia consumir ou estava acostumada a consumir. E antigamente era isso, fazia doação e esperava a falta passar. Mas hoje em dia, assim, eu identifico que o debate ele mudou. O debate ele não é mais só sobre doação de alimento e sobre ajuda humanitária, mas o debate se dá sobre mudanças internas, estruturais, e não para que esses países não dependam de ajuda humanitária para sempre. E que se faça uma política pública interna de combate à fome. E, por exemplo, o Centro de Excelência contra a Fome brasileiro é um exemplo de difusor de políticas, principalmente dentro da cooperação do Sul, porque são países do Sul global que buscam o Centro de Excelência para aprender essas políticas públicas. Outro exemplo é que, por exemplo, antes se pegava, por exemplo, uma bolacha feita, sei lá, na Europa e levava para essas pessoas comerem. Hoje em dia, essas organizações internacionais, elas têm mais uma consciência de que, apesar tem que ser comprado alimento interno, que está de acordo com a alimentação daquela pessoa. Então, além de você comprar esse alimento interno e dar para as pessoas para combater a insegurança alimentar, você está adiando com a economia. Porque você está dando a oportunidade para esse agricultor produzir e vender. Então, até mesmo o Programa Mundial de Alimentos, por exemplo, vários países hoje eles não fazem a doação de alimentos. Eles dão vouchers para as pessoas e as pessoas com esses vouchers compram comidas em lugares específicos que são comidas que vêm de produtores locais. Então, essa preocupação com uma segurança alimentar mais sustentável, eu acho que vem sendo discutida de forma mais ampla, tanto em âmbito de organização internacional como em vários países. Inclusive, agora na pandemia, acho que foi uma coisa assim, bem difundida, né? Enfim, os países começaram a olhar para essa situação de forma mais intensa e fazer políticas públicas de combate à fome. Porque se viu de um dia para o outro várias pessoas afetadas por essa situação. Mas, assim, com certeza precisa de um foco ainda mais intenso, eu diria, porque os níveis de segurança alimentar mundial não
existe até uma meta internacional para combater a fome, até, eu não tenho certeza não, mas assim, não está dando certo, os países realmente não estão cumprindo as metas, e, enfim, e fazer uma política pública sustentável, que é de fato o que a gente já tinha. E é o que de fato os países estão buscando aprender. E é até interessante, por exemplo, quando os países buscam no Brasil para aprender sobre a segurança alimentar e nutricional, tem, até então, há uns anos atrás, antes da pandemia, se tinha um acompanhamento por parte do Brasil, desse país, para ver se realmente estava implementando e não era uma cópia de política. O que é mais interessante, porque, por exemplo, uma cópia de política não necessariamente vai funcionar. O que funciona no Brasil não necessariamente vai funcionar na Europa, por exemplo. Então, eles vinham para o Brasil e até agora continuam se inspirando na política pública brasileira. E a partir do que eles conhecem, eles fazem um plano de política, mas de acordo com a realidade deles. Não vai ser uma cópia nunca das políticas públicas brasileiras, vai ser uma inspiração. E isso tem que ajudar melhor para os resultados. Tem mais, gente? Acho que vocês estão respondendo tudo. Bem. Essa eu fui mais perto, senão a gente ouve. Nicole, você tinha comentado que tem alimento suficiente para acabar com a fome no mundo, mas a distribuição não é feita de forma correta. O que impede que essa distribuição não aconteça? Porque ainda tem essa questão de má distribuição dos alimentos para acabar com a fome. Eu vou te dar um exemplo de uma política pública brasileira que foi extinta ano passado, que chama Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. No Brasil, até então, e isso começou nesse século, tinha um banco de alimentos, um banco de sementes, então, o excedente do agricultor, por exemplo, o governo guardava isso para casos de necessidade. Até teve uma época que há uns anos atrás, o feijão subiu e daí a Dilma tinha doado o feijão para os países, aí o pessoal começou a falar mal. E em relação a isso, esse banco de alimentos que o governo federal tinha, e, enfim, comprava de um agricultor e distribuía nacionalmente isso. Para tanto políticas públicas, a gente pensa não só o programa de alimentação escolar, compra desses produtores e faz esse tipo de edital. Os restaurantes populares, às vezes a gente pensa, por exemplo, até mesmo em pessoas privadas de liberdade, esses espaços também geralmente compravam alimentos de agricultores familiares, em âmbito municipal, até algumas universidades, enfim. Existe uma forma de capilarizar esse alimento, de difundir ele, de distribuir, e, enfim, não necessariamente é feito. Eu vejo muito vontade política em resolver esse problema, mas assim, vamos pensar em nível mundial, no Brasil. Existem países que têm problema de produção de alimentos. Existem países africanos, por exemplo, que estão em situação de conflito, ou já viveram em situação de conflito anteriormente, e tem minas antipessoas no seu território. Várias terras desses países não são agricultáveis. Como você vai plantar um alimento numa terra que tem um monte de bomba prestes a explodir? Então, assim, existem países que realmente não conseguem produzir, ou pela questão climática, pelo tipo de terra, não conseguem
produzir a quantidade de alimento ou a diversidade de alimento necessária. Mas, assim, o comércio internacional está bombando para várias coisas, né? O comércio internacional para celular, para todas as melequinhas da China, está bombando. E daí, porque o alimento não chega, onde tem que chegar. Outras coisas chegam. Assim, óbvio que países não têm renda suficiente para as pessoas vivendo não têm renda suficiente para fazer isso. Mas, assim, é o que eu falei, vontade política. E a comunidade internacional, muitas vezes, agora eu estava vendo uma notícia que a comunidade internacional ela foca bem no que ela quer, né? Agora que teve guerra na Ucrânia, todo mundo fala de brasileiro fazendo doação para a Ucrânia, brasileiro indo para a Ucrânia. E, inclusive, o número de doações para países que estão em conflito na África diminuiu. Então, a segurança alimentar, toda a questão de direitos humanos na África diminuiu porque os holofotes compram lá. A gente prefere fazer doação e olhar a insegurança alimentar de pessoas brancas do que de pessoas negras, por exemplo. Então, são vários fatores, eu diria. Tanto a questão institucional, as políticas precisam ser feitas para a comida chegar no lugar que ela precisa chegar. Questão de renda, obviamente. Então, não é só você dar doação, precisa criar emprego, as pessoas precisam ter renda. Difundir esse alimento internacionalmente, porque realmente tem lugares que não conseguem produzir o seu próprio alimento e a diversidade necessária. Então, não só a vontade política interna, mas também a internacional. Alguém mais? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que também, principalmente do governo Bolsonaro para cá, tem sido disseminado essa ideia de ódio aos programas sociais. Então, assim, tudo que é relacionado com ajudar o pobre, Minha Casa Minha Vida, etc., e em outros programas, eles têm sido temidos pela população porque está tirando dinheiro das grandes culturas, etc., etc. Então, assim, até eu vejo muita gente pobre e ignorante que, tipo, não tem ideia do que acontece e dissemina esse ideal e aí foi cada vez sendo mais corrompido e cada vez... Quantos programas sociais, né, acabaram desde então, que são super necessários? Eu acho que é só muita ignorância sendo disseminada. Na verdade, isso tem muito a ver com o neoliberalismo, com a lógica neoliberal. Quando eu estudei a questão mexicana, eu estudei neoliberal, pelo menos até o governo Trump, agora eu só tinha focado no neoliberalismo. E assim, o Brasil ele tem, até então ele tinha uma lógica de políticas de garantia de direitos. E é o exemplo, por exemplo, do SUS. Qualquer cidadão brasileiro, até estrangeiro, pode ir para o SUS, tendo zero renda ou sendo uma pessoa bilionária. Essa pessoa pode acessar o SUS, porque é um direito. A educação é a mesma coisa. E as políticas públicas brasileiras, elas foram pensadas para serem direitos, as políticas públicas sociais. Mas a tendência neoliberal não é isso. A tendência neoliberal é focalizar as políticas. Existe um foco, que são o público-alvo específico, e são essas pessoas que vão receber essa política pública. E, de certa forma, focalizar as políticas públicas, que é o que vem acontecendo, por exemplo, com o Bolsa Família, que se extinguiu e agora diminuiu brutalmente o número de pessoas que recebiam Bolsa Família e estão recebendo agora a Bolsa do Brasil. E o neoliberalismo não faz isso por acaso. Quando a gente focaliza as políticas públicas, o número de pessoas que vão conseguir acessar é muito baixo. Porque, obviamente, o Estado não tem acesso a todas as pessoas que moram na
Estado não tem como saber qual é a realidade de cada pessoa. Não tem como saber, aquela pessoa que mora numa cidade de 1.000 habitantes está em situação de segurança alimentar. Ela precisa acessar a sua política. O Estado não tem. E quando se fala de direito, todo mundo acessa e compreende. Eu estou precisando hoje, eu vou hoje lá buscar essa política. E no caso do teste que eu comentei, eles focariam na política, a longo prazo, isso não gera resultados. Para você ter uma ideia, os níveis de segurança alimentar no México, eles têm várias políticas públicas alimentares. Além do programa de alimentação escolar deles, eles têm outras políticas públicas alimentares. Mas são todas focalizadas. São para públicos específicos, não é uma rede. E daí, quando você vê os níveis de pobreza e de fome do país nos últimos 20 anos, são iguais. Tipo, não evolui. Não evolui. E daí, para a população, para todo mundo que está vendo aquilo, você precisa justificar aquela política. Para que essa política pública existe? Para que a gente está tirando dinheiro público para colocar nessas políticas que não dão resultado? Mas elas não dão resultado porque o Estado está pagando as políticas. Assim, para algumas áreas, a organização de política pode funcionar, mas para direitos sociais, a organização de política não funciona. As pessoas precisam ter o direito para acessar no momento que elas precisam. Porque o Estado não tem como ter acesso a uma pessoa que perdeu o emprego e daqui uma semana, 2 semanas, ela não tem mais documento. Institucionalmente, você precisa ter um sistema político, assim, de sistema de ministério, secretarias muito bem feito para conseguir ter acesso a tudo isso. É muito difícil. Não existe. Daí, o neoliberalismo não faz isso. Focaria nas políticas. No caso do Brasil, está tirando o orçamento das políticas, está tirando várias pessoas das políticas públicas, para daí ver, não está dando resultado, não está funcionando, deslegitima a universidade tem que fazer alguma coisa. E daí, o que vai acontecer? Em âmbito nacional, a política não vai mais ser apoiada pela população. As universidades é a mesma coisa. A todo momento, eles estão querendo deslegitimá-las para, sei lá, uma professora que está fazendo algo errado, uma universidade que tem uma coisa errada. A todo momento, eles querem potencializar coisas erradas para deslegitimar a política pública. Porque é o que o neoliberalismo faz, ele não quer o Estado agindo. O mínimo o Estado não importa. Mas para algumas coisas, né? Para a economia, o Estado é forte. Para a economia dos cidadãos. Mas assim, fala a opinião de vocês. Vocês acham? Tem alguém que não concorda? Não está aberto à discussão? Fala aí. Sei lá, compartilhem. Vocês têm pessoas próximas a vocês que estão em situações de segurança alimentar, onde vocês vêm. Da onde vocês vêm, tem vários lugares do Brasil diferentes, a gente tem visões diferentes, perspectivas diferentes. Tem uma questão que você não explorou, Nicole, mas eu acho que talvez você tenha o que dizer sobre isso, que é em relação à oferta, o tipo de produto que é ofertado para nós. Você passou rapidamente por isso quando você falou, por exemplo, o mercado, né? Não o supermercado, mas o mercado define aquilo que está à disposição para a gente comprar no supermercado, nas vendas, no loja, enfim. Mas como que, então, como que a oferta ou a não oferta de determinados alimentos e a oferta de outros alimentos, ela vai moldando também esse nosso hábito alimentar, que acaba levando a um outro tipo de insegurança alimentar.
que não é necessariamente de você não ter alimentos para consumir, mas você não consumir os alimentos com a qualidade nutricional e calórica necessária. Então, como você tem acompanhado essa situação assim, daquilo que está à disposição para a gente? Pensando nisso, quando a gente pensa nos ultraprocessados, que eu comentei, basicamente a composição dos ultraprocessados geralmente elas são muito parecidas. Elas têm derivados da soja, derivados do milho, derivados do trigo, são sempre dos mesmos alimentos, dos mesmos poucos alimentos, só que com composições diferentes, ultraprocessados. E são esses alimentos que são definidos os valores nas bolsas de valores internacionais. E pouquíssimas empresas. Quando a gente vê, por exemplo, é interessante que o capitalismo se molda, né? Por exemplo, vocês conhecem aquela marca Mãe Terra? Há uns anos atrás, a Mãe Terra, que vende coisas naturais, claro, enfim. Quando a gente pensa há uns, 3, 4 anos atrás, essa marca, ela era, como pode dizer, autônoma. Mas percebeu-se por parte da indústria que existia uma demanda para esse tipo de alimentação mais saudável, então as empresas estão começando a se moldar em relação a isso. Então a Unilever comprou uma Terra. E você acha que você está comprando uma empresa pequena, mas não. O capitalismo está se moldando. As marcas estão fazendo alimentos que, para nós, parece ser algo saudável, e às vezes até é saudável, de fato, mas porque é uma demanda, essa esquizofrenia do capitalismo. Apesar de ter esse lado extremamente ruim, surge uma coisa e vai uma coisa boa e vai começando uma compra. Então, assim, até mesmo os orgânicos, quanto ultraprocessado agora, não colocam o rótulo de orgânico. Quantas empresas não começaram a produzir alimentos com o selo orgânico? Não que isso seja ruim, mas assim, não necessariamente essa é a dinâmica sustentável, correta. Quando a gente pensa numa alimentação que realmente deveria ser o que acontece, é a gente consumir coisas locais. Ter acesso ao agricultor local, a produtos orgânicos e de pequenos agricultores locais. Isso é algo sustentável. Por que eu vou comprar uma maçã que veio de 3, 4 mil quilômetros e consumir essa maçã como se fosse algo saudável? Assim, tipo, qual é o preço disso? Não só financeiro, mas ambiental, pensando, não é sustentável. E consumir local, agora, assim, de uns anos para cá, isso está sendo bem difundido, agricultores locais fazerem distribuição para grupos de compradores, cestas de orgânicos, essas coisas estão sendo bem mais difundidas, não sei se é Mato Grosso do Sul, mas assim, em Florianópolis está super difundido, no Paraná também começou a ser mais difundido em algumas regiões. E que isso é o mais sustentável. Isso de fato é o mais sustentável. Acessar o agricultor local. Acessar os produtores locais, não só o agricultor, mas os produtores de outros alimentos também. Isso é sustentável ambientalmente. A nossa alimentação fica mais saudável, ainda mais se for orgânico. Assim, e o preço é mais justo para a gente do que comprar um orgânico no mercado. E o preço fica mais justo para o agricultor, porque o agricultor, quando vende o seu produto para o supermercado, a maioria das vezes ele não vende direto para o supermercado, ele vai vender para alguém que vai vender para o supermercado. Então, assim, o lucro do agricultor também é super baixo. E financeiramente para ele é mais rentável vender direto para a gente. Vender numa feira, por exemplo, uma feira de orgânicos, uma feira de produtores locais. Isso é muito mais sustentável. E realmente, voltando ao ponto inicial,
Quantos supermercados e baratos, por exemplo, vocês conhecem que vende cenoura orgânica? Não é a maioria. Geralmente é exceção. Até mesmo em cidades grandes, no Paraná, por exemplo, quando eu estava no Paraná e ia procurar produtos orgânicos no supermercado, não era metade dos supermercados que tinha. A gente está com, a UFGD está com um projeto bem legal que chama Ânimo Solidário, que é exatamente isso. É um grupo que deu suporte para uma comunidade começar a produzir e aí criou um aplicativo para fazer a venda, só não tem a distribuição ainda. E a gente tem que ir num ponto para buscar, ainda não avançamos para essa distribuição. Está rolando, já tem ali no Parque dos Cipês, tem uma vez por semana a feira dos produtores orgânicos. Aí tem pessoal que não quer ir para lá, não é, passa a perceber. Diga lá, Matheus. Bom, e bom seria escutar o relato desses agricultores também. Da diferença que depois do projeto tem sido para deles. Sim, sim. Mas o projeto deve ter agora 3 meses que teve início. Eles estão ainda nessa fase de ampliar os compradores, né? Então está fazendo só, dentro do chão, para as pessoas para comprar. Enquanto está sendo só com grupos direcionados, né? Então, cria um grupo de WhatsApp direcionados para fazer a comercialização para pessoas específicas, até porque eles não dão conta de fazer uma produção em larga escala ainda. Fala, Matheus. Se você falar bem alto, Eu aumentei bem aqui. Tá me ouvindo? Alô? Som? Tem? Não, acho que não tá aparecendo. Não, tá aparecendo. Um pouquinho mais alto. Alô? Deixa eu chegar aí perto, não tem que gritar. Obrigada. Bem, na verdade eu queria saber, você até comentou alguma coisa sobre os valores, tá? Um ambiente que eu acabo tendo que seguir. Eu queria perguntar o seguinte: há um tempo atrás, a ONU fez uma provocação, não vou adicionar de provocação, uma publicação provocativa dizendo que com 6 bilhões de dólares eles dariam conta de acabar com a fome no mundo, e eram necessários 6 bilhões de dólares para isso. E o Elon Musk publicou então dizendo: olha, eu vendo minhas ações da Tesla e dou esses 6 bilhões para vocês, só que tem que ser um gasto de código aberto. Toda a população mundial tem que ter acesso ao que está sendo feito com esse dinheiro. Eu queria, e ninguém respondeu ele. Ninguém realmente foi ali atrás e falou: não, então não esquece esse dinheiro. E isso eu acho um tanto estranho. Eu queria saber 2 coisas. Primeiro, de onde a ONU tira esse número, 6 bilhões? E segundo, quão verídico é esse número, porque a gente aqui no Brasil gasta muito mais do que isso. E não, por exemplo, na pandemia, por causa de programas emergenciais, a dívida brasileira foi para a bancarrota. Alcançou, sei lá, 90% do PIB. Então, de onde ela... Qual é a dada dessa informação que me diz que a gente gasta muito mais do que 6 bilhões aqui dentro e não acaba com a fome nem da nossa população que está com fome, imagina. Olha, eu não sei se eu vou sinceramente conseguir responder essa pergunta. Eu realmente vi essa discussão nesse Twitter. Eu lembro quando saiu, mas eu não fui a fundo para ver os dados, essa conta da ONU. Mas assim, eu imagino que sejam políticas públicas locais. E assim, se a gente pensa na conversão do dólar para outras economias, é muito dinheiro. Porque o dólar, em várias economias, está extremamente valorizado. Então, o que às vezes parece muito, não necessariamente é muito para um país que precisa fazer uma política pública, por exemplo. Uma renda básica no Brasil, por exemplo, de 600 reais, 100 e poucos dólares, isso é pouquíssimo para vários lugares do mundo. Então, assim, às vezes, essa
Mas eu realmente não saberia dizer, porque eu estudo para saber executar, mas eu lembro desse tweet, realmente não acho. Na verdade, o que você tem que estruturar são programas que viabilizem o combate à insegurança alimentar e à fome. Esse projeto que eu mencionei, não sei se vocês vão lembrar a época, né, mas qual é a origem dele, quando o Eduardo Moreira, que é aquele economista, publica um vídeo, ou na verdade ele dá uma entrevista para um canal de YouTube, que ele menciona que esteve no interior do Mato Grosso do Sul e viu numa cidade rica com dourados as pessoas passando fome. E aí aquilo gera uma grande polêmica, uma polêmica que teve manifestação de repúdio na Câmara dos Vereadores, fala do prefeito e tal, não sei o quê. Mas ele está ofendendo a cidade de Dourados, enfim, foi uma grande polêmica. E aí outras figuras aqui de Dourados começam a mostrar as fotos, as filmagens, entrevistar as pessoas que estavam principalmente na aldeia passando fome. E aí essa situação toda, ela leva a ser criada uma vaquinha virtual, essa vaquinha arrecada quase R$500 mil, que seriam direcionados para isso. E aí, quando esse dinheiro é disponibilizado para um comitê gestor que ia lidar com essa situação, qual que é a grande questão que o pessoal se depara? Vamos comprar a cesta básica para distribuir para as pessoas. Só que, beleza, você tem quase R$500 mil, você pode fazer a aquisição de cesta básica e distribuir para as pessoas. Não sei lá quantas cestas básicas daria. E depois? E quando você consumir essa cesta básica, você resolveu o problema da insegurança alimentar, você resolveu o problema da fome? Resolveu naquela semana, resolveu naquele mês. Então, até inspirados, eu ia falar sobre isso depois, mas até inspirados lá pelo slogan da Ação Cidadania, da campanha do Betinho, de combate à fome, né, que é a campanha histórica de combate à fome no Brasil. Quem tem fome tem pressa, o que o pessoal fez? Pegou uma parte desse dinheiro, efetivamente comprou cestas básicas e doou para essas pessoas que precisavam, de maneira emergencial, imediata, e aí pensou projetos estruturantes para auxiliar a combater a insegurança alimentar a médio prazo. Então, por exemplo, o que foi uma coisa que eles identificaram? As pessoas precisavam de água para poder ter uma produção própria de alimento. E não tinha água em muitos desses lugares. Então, adquiriram uma máquina que furava poço, para poder furar poço, a partir desses poços furados, ter água. Então, uma parte do recurso foi gasta com essa máquina e com a construção de poços artesianos. Aí, uma outra parte desse recurso foi usada para estruturar essa primeira fase desses projetos de hortas comunitárias, para depois serem feitas vendas e tal. Então, quando você pensa no recurso, o recurso não é necessariamente para acabar com a fome com uma ação imediata. É o recurso que ele pode viabilizar ações que posteriormente se desdobrem em combate à insegurança alimentar. Não vi o estudo da ONU especificamente, mas muitas vezes você pode estar tirando algum tipo de valor nesse tipo de perspectiva. Então, o que eu precisaria para estruturar projetos que sejam projetos que funcionem a médio e longo prazo para acabar com a fome? Não significa que vai acabar, porque não significa que esses projetos vão permanecer. Eles podem acabar por falta de engajamento das pessoas, eles podem acabar por descontinuidade do próprio condutor do projeto, eles podem acabar porque, enfim, vem um conflito, vem uma guerra, vem um desastre natural, vem uma mudança política, enfim. Então você tem, muitas vezes, uma quantidade de recurso enorme que já foi empenhado em vários lugares e realmente não acabou com a fome. Mas aí eu acho que essa que é a grande questão. Como que você analisa isso? Como você avalia? E aí a Nicole é muito mais especializada que eu nesse sentido. Quando você pensa numa política pública, o ciclo da política pública ela tem vários momentos. Desde o momento da identificação do problema a pessoas que estão passando fome, até o momento que é posterior da avaliação da política pública. Então vamos avaliar se essa política pública, se ela foi efetiva, se ela foi eficaz, se ela foi eficiente.
Então você tem ali vários processos, e aí é muito difícil você, sem um estudo disso tudo, identificar por que um determinado recurso algo deu ou não deu certo. Eu acho que é bem provável que o estudo seja baseado em algum conjunto de políticas que funcionou em um microcosmo que poderia ser replicado, e aí, de fato, a provocação, o Elon Musk é um provocador, que ele vive disso, inclusive, a provocação dele é as minhas ações e o meu dinheiro. Mas, porque não é uma correlação direta com o dinheiro necessariamente as pessoas iam deixar de passar fome. E a partir do momento que ele põe dessa forma, é essa a resposta que ele queria. Olha, 6 bilhões estão aqui, então o prazo para as pessoas pararem de passar fome é qual? Não há uma correlação direta que vai ser feita. Na verdade, isso que você comentou da vaquinha me remeteu à Bolsa Família, que assim, é algo extremamente da nossa realidade, e que o Bolsa Família por si só ele não era uma renda que se dava à pessoa. Para você ter acesso à Bolsa Família, primeiro você tinha que estar cadastrado no CadSUS, quer dizer, pelo SUS, pelo CAS, né? E depois você tem as condicionantes para receber essa renda, que é o seu filho tem que ir para a escola, você tem que vacinar o seu filho e, ao mesmo tempo, estar no Bolsa Família, ter esse cadinho, que havia um fundo de programas de políticas públicas. Desde, assim, por exemplo, daquele, não sei se existe mais hoje em dia, que alunos de baixa renda, jovens de baixa renda conseguiam andar de ônibus intermunicipal pagando só uma taxa super baixa. Um exemplo de que você precisa estar cadastrado no CadÚnico. Entre outras políticas públicas assim, que a gente não conhece, que o Sistema Único de Assistência Social tem, que te abre um mundo de oportunidades ter o cadastro único. Então, quando o Hermes comentou que não é só a comida, e realmente não é só a comida, o Bolsa Família, por exemplo, te dá acesso a restaurantes populares, outro tipo de alimentação, até mesmo quem está, às vezes, numa universidade consegue acesso a bolsas, a restaurante universitário de graça. Assim, exemplos. Não é só isso, não é só os 80 reais de comida, não é só essa alimentação de imediato que vai quebrar esse ciclo. É algo muito mais intenso. Se você não coloca o filho dessas pessoas nas escolas, não quebra o ciclo da pobreza, porque não necessariamente a mãe dessa família que está recebendo o Bolsa Família vai quebrar o ciclo da pobreza. Ela não vai necessariamente ascender. É algo de longo prazo. Assim, às vezes as pessoas falam, de 10 anos recebendo Bolsa Família, não conseguiu sair da pobreza. São pessoas que há 500 anos estão sendo massacradas e têm uma realidade, assim, não são 10 anos de política pública que vai conseguir quebrar realmente a geração da pobreza. Mas, assim, pensando, há 15 anos atrás, quantas pessoas no Brasil tinham graduação, tinham pós-graduação, e hoje em dia? Não necessariamente que a graduação vai te dar um emprego e uma renda boa, mas, assim, com certeza é o caminho. A gente viu nos dados ali, as pessoas com menos escolaridade e menos insegurança alimentar. Assim, é um arcabouço bonito. A gente não consegue resolver nem só com Bolsa Família, nem só com restaurante popular, nem só com SUAS e FUS. É uma coisa interdisciplinar, de vários ministérios trabalhando junto, que é o que a gente não tem hoje em dia, mas, e remetendo a isso que o Arcos falou, não necessariamente dar acesso às bases, mas construir uma política pública mais forte, que consiga levar e ser um combate à fome, um combate à pobreza sustentável. Porque realmente as cestas básicas não são sustentáveis, elas vão agir agora. Não aqui agora e pronto.
hora que acabasse a frase, que a pessoa vai precisar de mais. Tem alguém que é de Corumbá aqui, mais especificamente de Ladai, lá tem a comunidade Bahia Negra, né, que é uma área de preservação ambiental lá. E aí tem o pessoal do assentamento 72 também. Eu tive uma reunião com ele um tempo atrás, inclusive com a liderança que até faleceu recentemente, e aí a ideia do pessoal era aproveitar, né, a organização que as mulheres de lá tinham para desenvolver estratégias de venda dos produtos delas, produtos alimentícios e tal, e aí nessa reunião o pessoal já foi dando assim, várias soluções de como fazer para elas venderem o produto delas. E aí uma dessas lideranças parou a reunião e falou assim, então, mas o que a gente espera de vocês é que vocês resolvam para nós o problema da falta de água potável. A gente não tem água potável. Não adianta a gente querer vender o nosso produto de forma industrializada para fora, se a água que a gente produz ele não é uma água de qualidade. Então, sim, isso que a Nicole está falando, dessa articulação das políticas públicas, ela vai fechando por vários campos. Então, assim, você pode pensar as políticas públicas para a geração de renda, mas talvez o gargalo ele seja anterior a isso. O gargalo seja um acesso a uma coisa muito mais básica, que é o acesso à água, ou ao saneamento básico, ou à energia elétrica. Né? Então, Por exemplo, a política pública dos governos petistas de cisternas, mais de 1 milhão de cisternas nos governos do PT foram para o Nordeste, para as regiões que áridas não tinham acesso à água, realmente o que o governo está dizendo. E as pessoas não têm como fazer agricultura e não têm como alimentar o seu gado, o seu animal, porque elas não têm água. E aí, a gente tinha aquelas fotos de bois morrendo de sede, todos esqueléticos e tal. E esse programa 1 milhão de cisternas atingiu de uma forma essas regiões que a realidade, assim, se foi mais de 1 milhão de cisternas, acho que foram 500, 600 mil cisternas. Imagina quantas, se a gente toma uma média de 2, 3 pessoas por família, quanto isso não atingiu? A venda desses produtos, a dinamização dessas cidades do interior, assim, às vezes realmente é algo básico, uma cisterna, que é um barato do governo. algo mais, gente? Vamos liberar a Nicole. Fechado, Nicole? Fechado, queria agradecer pelo convite. Desculpa falar minha opinião. Foi bem legal ter esse contato. E assim, quero deixar o canal aberto com vocês. Vou compartilhar meu e-mail, pode me buscar, sei lá, no LinkedIn, se vocês tiverem alguma dúvida ou algo que eu possa ajudar, sei lá. Estou aberta e espero que tenha servido para vocês essa conversa, não necessariamente para aprender dados, para aprender coisas, não necessariamente para aprender coisas teóricas, mas assim, só uma inspiração já serviu. Só um pensamento crítico quando você chegar na rua e ver uma pessoa em situação de fome, isso já serve. Então, assim, não necessariamente a gente vai mudar a estrutura, não está nas nossas mãos muitas vezes mudar a estrutura, mas fazer algo local. Isso já para mim, a solução sempre está no local. E a gente tem o poder de fazer coisas locais bem pequenas. Beleza, valeu, Nicole. E aí, estamos em contato. Valeu, vou fazer o e-mail aqui. Até mais, pessoal. Um abraço, obrigada.